tudo bem? Eu sou Thelma Elorza e este é o Londrinense Pod, versão Tia Thelma Responde. Como vocês sabem, aqui a gente fala de sexo sem firulas ou tabus. E hoje eu tenho um convidado especial, o Renan Fileto, que é psicólogo clínico, especialista em terapia analítico-comportamental e pós-graduando em psicopatologia. E nós vamos conversar sobre sexo entre casais casados. Bem-vindo, Renan. Olá todo mundo que está assistindo, obrigado pelo convite. Vamos tocar nesses assuntos que são importantes, mas que muita gente não fala, né? Verdade, não fala mesmo. Parece que sexo, que é uma coisa natural, ainda é visto assim como uma coisa que tem que ficar escondido, né? Agora, Renan, você está acostumado a dar entrevista para programas de televisão, tem o seu canal no YouTube, participa de um programa de rádio, mas eu quero avisar que aqui a gente é um pouquinho diferente, tá? Sem censura nenhuma. Você está preparado? Vamos lá, espero que sim. Renan, eu sei que você atende casais e eu queria saber, o sexo e as relações sexuais são ponto de conflito nesses casais, entre os casados principalmente? Sim, a gente percebe, Thelma, uma diferença, né? Quando a gente está namorando, a tendência é que seja mais festa, né? Aquela coisa. Quando a gente casa, que aí vai ter a rotina, vai ter a convivência, vai ter os boletos, vai ter um monte de coisa, os casais acabam se deparando com questões que antes eles não tinham, porque moravam separados e tudo mais, né? Então, quando a gente atende casais, né, casados, a gente tem o sexo de diferentes formas aparecendo. Seja, por exemplo, cara, eu perdi o interesse que eu tinha, por que agora eu perdi o interesse? Entendeu? Entendi. Ou então, assim, como que a gente faz para não cair na rotina, por exemplo? Como que a gente faz para manter, de modo geral, né, resumindo, manter uma vida sexual saudável, satisfatória para os dois, em meio a esse turbilhão de coisas que é um casamento, que é uma relação a dois dentro do mesmo teto, né? Então duas aparece pessoas bastante. Diferentes, etc., morando junto numa casa, não é Eu falo, fácil. Thelma, que a casa, a vida de casado, ela é uma lupa, uma lente de aumento em todas as questões que antes pareciam pequenas porque a gente estava distante. Entendi. Né? Então aquela mania que às vezes irritava, mas você podia ir para sua casa e deixar de lado. Agora essa mania dorme na mesma cama que você, né? Isso que é ruim. Então traz outras coisas. Eu sei que os casais, cada um tem suas peculiaridades e tal, mas quais as queixas mais comuns entre os casais que você atende? Principalmente na questão de sexo. Thelma, você sabe que é muito interessante, eu estava até pensando nisso esses dias. Tanto homens quanto mulheres, eles trazem com frequência o sexo para o debate, né, da questão da terapia, só que costuma ter um padrão muito curioso que o homem tem uma tendência maior a reclamar sobre a frequência que acontece, e a mulher eu percebo que tem uma queixa sobre a qualidade do sexo. Ah, sei, os homens não estão sabendo fazer sexo. Muito doido, né? Porque assim, eu sempre brinco com quem eu atendo, que eu falo, cara, pro homem o sexo é a coisa mais tranquila, fácil, natural do mundo, na maioria das vezes. É fácil, né? Meteu ali e pronto. Aproveitando que não temos tabus aqui, cara, a gente foi feito para espalhar semente mesmo, entendeu? Então o homem tem que se segurar para não gozar, para não chegar no orgasmo. O processo da mulher, ele é diferente. Então o cara... A gente escuta muito isso de cliente homem, de amigos também. Cara, o sexo mal feito é ótimo pro cara, de qualquer forma. O sexo ruim é bom. Entendeu? Agora, a reclamação costuma ser a frequência. Eu sinto falta de transar mais, eu sinto falta mais vezes no dia, às vezes, ou mais vezes na semana e tudo mais. Quando a gente vai conversar com mulheres, a gente escuta o quê? Cara, ele não faz do jeito que eu gosto, é muito rápido, ele tem uma pegada que eu não gosto, que às vezes ele o cara não é mais faz agressivo. um oral bem feito. Exato. A gente, inclusive, aproveitando o espaço aqui, a gente precisa falar sobre essa centralidade que o órgão sexual masculino tem para o homem no sexo, a ponto do cara muitas vezes não se dedicar a outras questões como oral, por exemplo. Entendeu? Porque pra gente é muito fácil. Você falou, meteu ali, beleza, tá certo. Agora,
o cara esquece que o corpo feminino tem as características dele também. Então, geralmente é isso, Thelminha. O pessoal reclama, os homens reclamam de frequência e as mulheres reclamam da qualidade. Tem muito fode mal por aí, hein, gente? Tem. Eu vivo falando isso, vocês não acreditam, mas é uma realidade. Eu atendo, isso é uma característica da psicologia, né? Eu atendo 80%, 90% mulheres, de modo geral, mesmo as que não são de atendimento de casal. Todas elas têm reclamado disso, assim. Viu? Todas elas têm reclamado. Homens, vocês precisam melhorar o sexo que vocês fazem, porra. Olha isso. Bom, mas vamos falar uma coisa. Vamos. E fantasias e fetiches são discutidos no seu consultório também? Muito doido. A gente sabe que existe uma repressão da sexualidade feminina, né? Ainda existe isso. Só que dentro da clínica, por ser um ambiente que a gente tenta que ele seja o mais acolhedor e aberto possível... para ir falar a verdade, justamente, né? Porque precisa. Você sabe, Thelma, que é muito mais fácil a gente escutar as mulheres falando do que os caras? Sobre fantasias? Sobre fantasia. Porque assim, eu tenho a impressão que pro cara, como a gente falou, colocou lá dentro, tá tudo certo, beleza. E também porque eu tenho essa impressão do recorte que eu atendo, né? Que pros homens é muito fácil falar de sexo se for na bagunça, na zoeira, tal. Quando com você os vai amigos. falar, exato. Quando você vai falar assim, problemas que eu tenho enfrentado no sexo do meu casamento, o cara trava. Porque aí é como se o sexo fosse para um lugar de seriedade, de levar aquilo a sério para um relacionamento saudável. Aí o cara trava, entendeu? Entendi. Aí a mulher geralmente é a pessoa que traz e fala, não, então, eu queria que ele fizesse umas coisas diferentes. Eu tenho uma história ótima, vou contar rapidinho. Pode contar. Teve uma cliente minha, eu posso até falar porque eu não vou identificar, e ela também não mora mais aqui. Ela me procurou, isso, vamos pôr ali, 2018 mais ou menos, ela me procurou com queixas sobre o casamento dela. E aí ela, um pouco tímida ainda no começo, né? Ela, porque eu queria que ele fizesse uns negócios mais mais forte e tal. E pegada. Assim, eu imaginei, só que ela não falava abertamente o que era. Ela falava, um negócio mais forte, não sei o quê. Aí não, mas e aí, me fala, né? Eu quero entender e tal. E ela namorava, isso é importante. Eles moravam juntos, mas ela namorava um cara que ela tinha, se eu não me engano, 28, 29, e o cara tinha 47. Tinha uma diferença boa, assim. E aí teve um dia que ela chegou e falou assim, Renan, tive uma ideia. Trouxe um negócio aqui que você vai entender o que eu tô falando. Ela me deu 50 tons de cinza. Sadomasoquismo. Numa época que tava começando a falar, não tinha estourado ainda pra todo mundo saber o que é, né? E eu levei o livro pra casa, falei, vou ler, vou ver o que ela tá falando, né? Aí eu li o livro e aí assim, a gente começou a conversar porque a questão era, o marido dela, por ter uma diferença de idade, ele era, vamos dizer assim, de uma outra geração, onde isso não era muito falado e muito menos praticado, entendeu? Porque a mulher não tinha nem voz. Muito menos com a esposa. Exatamente. E a mulher, na educação que ele recebeu, a mulher não tinha voz pra falar, você transa mal. Não, a mulher tinha que falar, abre a perna e beleza, entendeu? Então pro cara era difícil também, eu entendo o lado dele, sabe? E aí eu cheguei a conversar com ele, não coloquei o que ela falou pra mim, porque não pode, né? Mas eu, viu, e aí, o que você acha que tá pegando? Pra ver o que ele tava entendendo do que tava acontecendo. Resumindo a coisa toda, eu nunca vou esquecer, Thelminha. Um dia eu cheguei pra atender, aí a menina tava na recepção, assim, né? E ela tava com um sorriso de orelha a orelha, assim. Aí eu fui lá dentro, arrumei a sala, chamei ela, ela sentou, eu falei, e aí? Aí ela falou assim, ontem ele me deu uns tapas, não sei o quê. E ela tava super feliz, assim, sabe? Super feliz. Mas deu uns tapas na cama. Na cama, por favor, então por favor. Bom, porque uma coisa é ter o espancamento ali controlado na cama. Outra que, inclusive, coisa é a violência sexual. Né? Vale até a gente falar. A mulher. A minha crítica ao livro, o filme dos 50 Tons, não tem nada a ver com a questão sexual deles. Pra mim, acho super saudável, os dois estão de acordo, é isso aí. Pra mim, o filme é muito problemático no comportamento dele em questões que não são sobre sexo. Porque ele reprime ela em outras questões e tudo mais. Então, assim, estando de comum acordo, tá tudo certo, né? E eu achei incrível ela com puta de um sorriso, a satisfação que ela me falou. Ontem ele me deu uns tapas na bunda, não sei o quê. Eu falei, puta que da hora, entendeu? Que massa, assim. Mas muito porque eles conseguiram colocar esse assunto em pauta, né? Então, uma das perguntas mais frequentes que a tia Thelma recebe por e-mail é, eu tenho fantasia de fazer tal coisa, sou normal?
Ah, eu tenho receio de falar para o meu parceiro ou para minha parceira sobre isso. Na sua opinião, o que seria normal entre casais casados ou casais que vivem juntos há tempos? Seria normal o cara chegar e falar para ela, olha, eu tenho maior vontade de fazer uma homenagem, ou eu quero ver você transando com outro. Isso seria normal num relacionamento? Deveria ser normal? Eu acho assim, Thelma, a pergunta o que é normal é a pergunta de R$1 milhão da psicologia, assim. Em todas as áreas que você pode imaginar. Pô, eu sou chato ou eu tenho um transtorno? Eu tenho mania ou eu tenho toque, sabe? Isso é a grande questão. Como que eu costumo lidar com isso, tá? Eu acredito assim. Antes de qualquer coisa, nada do que tá relacionado o exercício do sexo não pode ser crime antes de qualquer coisa, né? Desde que seja consensual. Exatamente. E aí esse é o ponto, entendeu? A partir do momento que a sua fantasia ela depende de uma outra pessoa e essa outra pessoa está no lugar de poder consentir ou não aquilo, pra mim tá tudo certo. Por que eu falo isso? Porque aí não conta criança, obviamente, a criança não tem capacidade de bicho. falar. Exato, árvore, sei lá, qualquer coisa que a galera quiser ter ideia. Entendeu? Exatamente, entendeu? Então, assim, o outro, né, o objeto de desejo que a gente fala na psicologia, ele tem que ser capaz de consentir. Entendeu? Acho que essa é a pedra fundamental. Eu estou com alguém, essa pessoa está me consentindo, beleza, tá entre eu e ela, tá tudo certo. Então, assim, nesse sentido, não tem fantasia que a gente fala, isso é anormal dentro disso que eu tô falando. Agora, é lógico que a gente ensina muito que os casais eles precisam ter o diálogo e a gente precisa estabelecer alguns limites. Se você perguntar para mim assim, Renan, com consentimento tudo é válido? Tudo é válido. Eu, que estou no relacionamento agora, eu dou conta de qualquer fantasia? Não sei se eu dou, entendeu? Por quê? Entendi. Porque eu tenho... Você não pode se violentar. Exato, para perfeito. satisfazer o outro. Perfeito, é isso. Então, assim, primeiro de tudo tem que ter consentimento ou possibilidade de consentimento. E, em segundo lugar, a gente tem que saber o limite de cada um. Se uma mulher ou um cara também, tanto faz. Se uma mulher, ela não estiver num lugar de prazer fazendo homenagem, não tem nada de errado com ela. E, de uma certa forma, não tem nada de errado com esse assunto surgir. Né? Eu acho que a gente precisa ter conversas honestas onde a gente pode expressar o que a gente está sentindo de verdade. Principalmente num relacionamento, né? Num relacionamento sério, que os dois estão ali numa monogamia tal. Eles precisam conversar, precisam falar, inclusive, sobre as suas fantasias. Eu bato muito nessa tecla porque de uns 5 anos para cá, principalmente, eu percebi em atendimentos muitas queixas femininas, como eu falei para você, né? E aí, qual é a questão, Thelma? No atendimento, eu questionava, tá, mas você falou isso para ele? Ou o contrário, ele te falou isso, né? Ou você falou isso para ela, qualquer variação. Não. Mas aí complica, né? Porque a gente está falando do seu corpo, que a outra pessoa não tem acesso ao que você está sentindo, a não ser que você fale. E aí você está se queixando de uma vida sexual não satisfatória onde você também não se posiciona, né? Aí a gente entra em outras questões. Pô, mas eu vou falar, o cara vai achar que eu sou uma vagabunda. Eu falei, então é uma outra questão que a gente tem que discutir. Então eu bato muito na tecla que se a gente conversa, Thelma, ainda é muito difícil resolver algumas coisas. Sem conversar, não resolve. Sem conversar, Thelma, você não resolve do cardápio do almoço a que jeito você quer gozar à noite. Não resolve. Você acha que falta que os casais, quando vão morar juntos, tenham uma noção clara do que vai ser a vida comum, inclusive a sexual? Ou está faltando até um preparo psicológico para isso? Cara, eu acho que está faltando, Thelma, porque assim, as pessoas não se casam com um projeto, e não é uma coisa chata, projeto, vamos escrever no computador, não. Mas você tem que entender que o relacionamento, ele envolve 1 milhão de coisas, principalmente quando você mora junto, né? Eu acho que as pessoas não casam pensando nesse projeto que envolve 1 milhão de coisas. Elas casam pensando no que elas vão ter de bacana. O amor. E no que elas estão sentindo, exatamente. Daí o que acontece? Quer dizer que eu tenho que não ser romântico,
e não levar o sentimento em conta? Não, claro que tem que levar. Só que eu costumo falar sempre, o amor e o sexo também, eles não são um alicerce do prédio relacionamento. O amor e o sexo, eles são a plantinha que você coloca na janela depois que tá tudo pronto. Eles não vão conseguir sustentar sozinhos um relacionamento. Eles são algo que vem para ajudar e algo que é mantido de uma forma saudável quando todo o resto está funcionando. Entendi. Porque não tem como, Thelma, a grosso modo, né, você sentir um puta tesão se você não consegue pagar o seu aluguel, entendeu? É verdade. Você não tem como sentir, tá com a cabeça bem para gozar o sexo, de modo geral, se você, cara, tá com um filho doente, se você não consegue pagar o tratamento de um filho. Então, todo o contexto da relação, ele tem que estar funcionando pro amor e pro sexo desabrocharem. Agora, o problema é, a gente casa por amor, ou por tesão, ou as duas coisas, só que a gente esquece que isso é mantido por o resto, e o resto a gente não tá pensando. Entendeu? Então, seria interessante ter realmente um projeto de casamento. Exato. Não de festa de casamento, projeto de... Tem uma frase muito famosa na psicologia que fala assim, não é o amor que mantém a relação, é a forma de se relacionar que mantém o amor. Entendi. E o sexo é a mesma coisa. Sabe o que eu falo muito em atendimento? Principalmente quando eu falo com homem. Eu falo assim, parceiro, o sexo não começa quando você começa a tirar a roupa da mulher à noite. O sexo começa no bom dia que você dá. O sexo começa naquela mensagem picante que você manda. Ah, sempre falo isso também na minha Você coluna. vai mantendo a coisa acesa, entendeu? É um chocolatinho com um recadinho safado que você deixa dentro da bolsa. É essas coisas que vão mantendo o desejo da pessoa. E aí o que o cara faz, Thelma? O cara não fala com a mulher. Agora eu que tô desabafando aqui hoje. As pessoas não se beijam, Thelma. As pessoas só se... Eu ouço muito isso em clínica. As pessoas se beijam na hora de transar só. Aí o que acontece? O camarada reclama pra mim, a minha mulher não quer sexo. Mas o que você faz de sexual com ela além do sexo? Não, nada. À noite eu procuro ela. Falei, velho, essa mulher tá um Nordeste de seca, entendeu? Você não fala com ela... Ainda mais assim, que a mulher, geralmente, como tá tão em alta agora, a gente discutindo o trabalho invisível que a mulher faz, que ela trabalha fora, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido. Chega à noite, tá cansada, não quer mesmo, né? E é isso que os homens reclamam, da falta de sexo. Mas eles não estão contribuindo. E eu percebo, eu falo muito uma coisa, assim, o sexo pro homem, muitas vezes é a forma de pegar um dia ruim e fazer ele terminar bem. Aquele alívio. Exato. O sexo pra mulher, muitas vezes, é você estar bem o dia inteiro e terminar bem. Entendeu? O cara tá puto da cara, Thelma. O dia dele foi uma porcaria. O sexo no final do dia dá uma melhorada. Agora, se o dia foi péssimo, da mulher pode ser que ela queira, mas muitas vezes eu escuto de cliente, cara, se o meu dia foi péssimo, a última coisa que eu vou pensar é sexo. Entendeu? Uma das primeiras perguntas que acabou gerando a coluna, uma amiga minha fez, foi: eu peguei meu marido se masturbando, eu não o satisfaço mais. Isso acabou gerando a coluna, porque eu falei, eu acho que essa resposta tem que ser partilhada, assim, porque é uma questão muito comum no casamento, o homem se masturbar e a mulher achar que ela está sendo insuficiente. Isso é realmente comum? É muito comum e Thelma, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade aqui de falar uma coisa muito importante. A libido, o tesão, o desejo, seja lá o nome que a gente quer dar, ele não se limita à pessoa que você tá, no sentido de você não sentir mais nada por nenhum outro ser humano. Entendeu? Lógico, quando a gente tá num relacionamento monogâmico, a gente não dá vazão para esse desejo, que ele é múltiplo, que ele aparece em várias situações. Agora, não quer dizer que uma pessoa bonita não me atraia, porque eu estou namorando, e eu estou namorando no momento, né? Só que assim, eu sei que eu escolhi estar com a minha namorada e não dar vazão a isso. Ai, mas eu não satisfaço isso, mas ela me satisfaz em 1 zilhão de outras questões, né? Entendi. Então, assim, isso posto, tá?
A masturbação, a gente fala muito isso, ela é de foro pessoal, ela não é um assunto pro casal. E eu sei que muita gente se incomoda quando eu falo isso. Seja o homem ou a mulher, tanto faz. E tá aparecendo isso, homens falando isso também, que eu acho muito interessante. A masturbação, ela é uma relação minha com o meu corpo, com o meu imaginário, com as minhas fantasias, seja lá o que for. Isso não tem necessariamente a ver com a minha vida sexual, com a minha parceira. Dá para as duas coisas, inclusive, andarem juntas. Entendeu? Eu brinco muito com a minha namorada, que eu falo assim, eu não tenho problema nenhum de entender que outras pessoas te atraem. Porque eu sou um cara branco de 1,70 m, de 36 anos. Eu tenho uma possibilidade física de gerar tesão em você. Agora, cara, tem puta negão gostoso, grande, forte, não sei o quê. Tem o cara que é loiro, tem não sei o quê. Cara, você achar que o tesão de alguém ele vai estar totalmente direcionado para um biotipo só, que é aquele biotipo que está com você e que você divide um monte de boleto, um monte de perrengue junto, é inocência, entendeu? Agora, o que eu sempre defendo, a gente tem que tomar cuidado, porque eu vi isso em pornografia, é uma outra questão também. A gente precisa tomar muito cuidado para quê? Para que a masturbação não interfira na vida sexual do casal. Dá para andar junto. O que acontece muitas vezes é que o cara... E aí a educação masculina, sexual e tudo mais é um problema muito sério, né? Seríssimo. Porque a gente é introduzido a isso muito cedo e isso gera um vício mesmo. Introduzido e cobrado, né? Cobrado, exatamente. E aí o que acontece, Thelma? O cara tem um vício, e a gente tem falado muito em vício, o nome é esse mesmo, vício. Vício em pornografia. E aí o que acontece, Thelminha? O cara às vezes tá em casa sozinho o dia todo, a mulher tá no trabalho, ele ficou em casa por algum trabalho de casa, alguma coisa assim. Aí, cara, o cara se masturbou 3 vezes durante o dia. A mulher chega à noite, ela quer alguma coisa, não vai, entendeu? Não vai conseguir. Então é esse o ponto. A masturbação em si, ela não coloca um problema. Só que a gente precisa entender que, ok, eu tenho a minha vida com o meu corpo, mas eu estou numa relação. Eu estou para ter prazer, mas eu estou também para dar prazer para o outro. A partir do momento que a masturbação ela interrompe uma vida sexual satisfatória, aí é um problema. Aí é um problema. Entendeu? E aí não. tem que parar. E não tem nada a ver com, como eu falei, não tem nada a ver com satisfazer ou não o parceiro. Cara, vamos supor, né? Eu sou casado com uma ruiva. Cara, eu posso ter fantasias com uma negra que a ruiva não vai conseguir cumprir comigo, satisfazer, entendeu? Então eu acho que é isso. A gente não pode tornar tabu, não pode interditar o assunto, mas a gente precisa equilibrar as coisas, entendeu? Agora, a questão ainda da masturbação. Eu sempre falo para as mulheres se masturbarem porque elas precisam conhecer o próprio corpo. Mas isso ainda é visto como tabu. O homem pode se masturbar, mas a mulher não pode bater uma siririca ali, não. Complicadíssimo, né? Uma vez me perguntaram, eu estava dando aula e perguntaram assim, Renan, é verdade que... Não falei nem a verdade, eu falei assim, Renan, o homem tem mais desejo sexual que a mulher, né? Aí eu falei, não sei. Eu falei, como que você não sabe? Eu falei, primeiro que eu não sou mulher para eu comparar os dois. Segundo que é muito complicado eu falar que o homem tem mais desejo que a mulher se a sexualidade masculina é incentivada e a da mulher é reprimida. Reprimida, totalmente reprimida. Como que eu vou colocar em pé de igualdade? Eu poderia responder isso se todo mundo tivesse a mesma liberdade. E aí a gente deixaria para rolar e ver o que acontece, entendeu? Então, assim, eu tenho incontáveis pessoas que eu já conheci na minha vida, mulheres principalmente, que nunca chegaram no orgasmo, entendeu? Mulheres que tiveram anos num relacionamento. Então, assim, concordo plenamente com você. A masturbação é o caminho para você descobrir o que você gosta. E aí, inclusive, para você poder falar para o parceiro, se for o caso. E precisa falar, mulheres. Sim. Precisa falar. Não adianta esperar que eles adivinhem o que você gosta. Às vezes você gosta que sugue os seios, o cara só passa a língua lá e tchau. Não, fala, fica aí, filho, tá bom, tá? Se não ficar, depois que você pedir, aí é melhor dar tchau para ele mesmo. Mas falem, precisa falar. Você não tá fodendo bem. Precisa melhorar. Então, tem uma coisa... É complicado isso, mas é verdade. Total. E tem uma coisa que aparece muito em relações heterossexuais, que é óbvio, mas vamos lá, né? Eu sei brincar com o brinquedo que eu tenho em casa, né? Então, assim, eu sei como eu gosto de me masturbar.
porque é o que eu faço desde sempre, entendeu? Uhum. Agora, eu não tenho uma vagina, um clitóris, seios, eu não tenho nada disso. E cada um também gosta de uma forma. Então, se a pessoa não me comunica o que ela curte, Uhum. como eu posso me basear em experiências anteriores minhas, mas pode estar errado também, porque cada corpo é um corpo. Uhum. Então, se ela não me fala, não tem como eu acessar. Não, e ainda mais os homens treinados por esses vídeos de sexo da péssimo. internet, Uhum. que aquilo lá é uma... Eu falo aquilo lá é tudo puramente fantasia, não é o real que acontece lá, sabe? Não é o real, né? Não é, não é. E você Agora, sabe... uma coisa que eu sempre falo, Renan, é tipo assim, dá um vibrador na mão da tua mulher, sabe? Aquele sugador de clitóris, vê ela, como ela faz, aprende com ela. Thelma, eu nunca vou esquecer também dessas coisas que você escuta em clínica e nunca esquece, né? Eu tive uma cliente que ela contou que ela tava lá, ela tava no ato, né, na brincadeira, e aí o cara tava por cima, um negócio assim, na verdade eu acho que ele tava em pé, fora da cama, ela tava na cama e tal, e ela pegou um vibrador pra massagear, pra passar no clitóris ali, pra ter mais prazer. O cara parou no meio do ato. E aí ela falou, nossa, o que aconteceu tal? Ele falou assim, por que você tá usando isso? Não tá bom? Aí entra, né? Eu não sou o suficiente? Eu não sou o suficiente. Porque, cara, eu quero mais é que a mulher vire o zóio dela, entendeu? Eu quero mais... Falou, mano, me ensina a fazer isso junto com você, entendeu? Me traz... E é um problema. Me traz pra brincadeira junto. Exatamente. Porque nesse caso o cara saiu. Eu tive uma leitora que o marido pediu divórcio ao achar um vibrador, que ela nem usava mais, que estava esquecido lá, ele achou... E é uma burrice masculina, Thelma, porque assim, a gente tem tanto brinquedo pra mulher que, parceiro, se você não entrar na brincadeira, ela brinca sozinha. Entra na brincadeira, me ensina a usar esse negócio, como que você gosta. Eu falo, se o vibrador, o dia que o vibrador beijar na boca... Esquece, homem. Mas eu falo muito isso, assim, eu falo pros meus clientes homens, eu falo assim, não se mexe não pra você ver. Se mexe não, porque agora as mulheres estão se sentindo cada vez mais à vontade pra falar dos assuntos e pra cobrar. Então, na época de vovô e vovó, o cara fazia o sexo mal feito lá, só pra ele mesmo, descarregava que tinha, metia 10 filhos, né? Descarregava que tinha que fazer e dane-se. Agora não dá mais para feijão com arroz, não alimenta mais. As mulheres estão aprendendo, graças a Deus, exato. Feijão com arroz não alimenta mais. O cara vai ter que aprender a cozinhar mais coisa, entendeu? Então, assim, eu falo para meus clientes homens, não se mexe não, para você ver onde você vai parar. Não se mexe não. Renan, só para terminar aqui, que o podcast já está ficando muito grande, você é pós-graduando em psicopatologias. Isso tem a ver com psicopatias, né? Também. Existe psicopatias no sexo? Tem duas questões que a gente pode tratar dentro disso, Thelma. A gente tem patologias que aí você deve saber melhor do que ninguém, que é o transtorno do masoquismo, o transtorno do sadismo, disfunção erétil, o transtorno do orgasmo feminino. Tem várias questões, né? Essas são questões que a gente fala, são transtornos mentais relacionados à sexualidade. O exibicionismo. Exibicionismo, exatamente. E a gente tem, no caso, por exemplo, do psicopata, que o nome que a gente usa é o transtorno de personalidade antissocial, muitos casos a gente interpreta o que ele faz como um prazer de ordem sexual, muitas vezes. Então, assim, aí vai depender, lógico, da linha de interpretação da psicologia, né? Mas tem psicólogos que vão longe, assim, que cada facada é como se fosse uma penetração, e aí vai embora na discussão, entendeu? Segura isso daí que a gente vai voltar num outro programa para discutir. Vamos voltar, mas tem muita coisa sobre parafilia, transtorno pedofílico, por exemplo, da pedofilia, né? Tem uma área no DSM, que é o Manual de Transtorno, a gente tem toda uma seção só sobre transtornos de ordem sexual. Então é muita coisa, dá pra gente gravar uma temporada de podcast, se quiser. Vamos voltar no próximo. Enfim, o podcast está bem extenso, por isso a gente vai encerrar por aqui. Mas não esgotamos, vocês viram que vai ter umas novas entrevistas por aí. O Renan vai voltar para conversar mais com a gente. Com certeza.
Renan, muito obrigada por aceitar meu convite para vir aqui conversar comigo. E eu quero realmente que você volte, tá? Thelma, eu adorei o convite, porque poucos lugares dão a liberdade para falar desse assunto da forma como a gente conseguiu falar aqui. E eu acho que é uma forma que tem que ser falado. É uma forma que precisa ser falada. Os A gente- meios de comunicação, Sim. infelizmente, ainda sofrem com uma certa censura de E falar de isso- sexo E isso, abertamente. e isso se reproduz lá na minha sala. Porque Pois como é. a gente não fala, as pessoas não entendem, as pessoas não fazem de forma satisfatória. Verdade. Então eu fiquei muito feliz quando você me chamou, porque eu sinto que, de uma certa forma, eu consigo contribuir um pouquinho para mudar esse quadro. Não só no fim do processo na clínica. Às vezes a nossa conversa aqui ajuda a antecipar os problemas, né? A lidar com eles melhor. Obrigado, Que obrigado. bom. Obrigada a você. E para você que está com a gente, muito obrigada. Acesse o londrinense.com.br, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, acione o sininho, curta e compartilhe o Londrinense Pod no YouTube e no Spotify. Até a próxima.